Maíra Goulart. Professora, bom dia, obrigado pelo contato aqui. Bom dia, gente. Boa sexta. Boa sexta. Professora, a princípio, como é que a senhora recebe, avalia essa apresentação de uma PEC que permite gastos e aumento de programas sociais, novos programas e aumento de programas sociais em período eleitoral? É uma novidade, digamos assim, escolhi essa palavra para começar, professor, uma novidade para esse processo eleitoral de 2022. Gente, olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não entendo por que eles estão chamando de PEC kamikaze. Tinha que chamar de PEC da super pedalada, porque é disso que se trata. Não é uma novidade no tocante ao seguinte, tem até uma teoria na ciência política que chama teoria dos ciclos eleitorais, que mostra que todo governo gasta mais no ano final do seu mandato. Para quê? Para gerar uma situação de melhora econômica que favoreça a reeleição do governo ou do seu candidato apoiado. Isso é normal no Brasil, no mundo. O que a gente está vendo é uma exponencialização disso, para além de qualquer marco de inteligibilidade, de legalidade, de devido processo legal, porque o que a gente está vendo é uma correria e até o desrespeito a alguns ritos do processo legislativo para que haja essa aprovação. O que a gente viu ontem não foi uma falta de quórum generalizado, foi o seguinte, não havia quórum suficiente para que fosse aprovado o estado de calamidade, estado de emergência, se eu não me engano, que é o que vai permitir que nessa macropedalada de quase 40 bilhões, se consiga, acho que já chegou a 40 bilhões, se consiga, a partir dessa ideia de estado de calamidade, a decretação do estado de calamidade, você pode furar o teto sem que o mandatário, no caso o presidente Jair Bolsonaro, seja punido, inclusive, com inelegibilidade. Então, é isso que está em jogo. Por isso que a PEC não foi votada ontem. Por quê? Quórum havia e já havia sinalização na comissão de que o voto seria positivo. Só o Novo votou contra. Por quê? Porque há uma percepção por parte dos outros partidos de que a situação da população de fome não é uma situação favorável a qualquer tipo de rejeição por uma questão de legalidade, de legitimidade, de medidas que pudessem, pelo menos, mitigar essa situação de fome. O estado de emergência seria esse subterfúgio, Seria o aval, enfim, o estado de emergência. Sim, já passamos dos 40 bilhões e há, inclusive, propostas de deputados governistas para chegar a 50 bilhões. Aí, quando se começou a falar de 50 bilhões, o Ministério da Economia, inclusive, começou a se posicionar ali nos bastidores, dizendo que, olha, calma, alto lá para o aumento desses valores. Agora, professora, e para a política, e para a eleição? Será que, bom, a meta, gente já dobrou Oi? a meta, a gente já está numa situação em que essa quantidade de dinheiro que está sendo colocada nessa reta final das eleições, exatamente para suprir ou para tentar reverter um cenário em que Jair Bolsonaro ele tem nos eleitores mais pobres a fatia do eleitorado menos favorável a votar nele. Saiu uma pesquisa da Folha ontem dizendo que os vulneráveis, se a gente pegar a população que é economicamente vulnerável, que tem baixa renda, que tem renda instável, essa população 57% vota no Lula. E no Bolsonaro votam só 19%, é quase o triplo. Então, há uma percepção por parte do governo Jair Bolsonaro que ele precisa urgentemente afetar essa população vulnerável. O problema é, essa população vulnerável recebe auxílio emergencial, quase a metade dela, e isso não aumenta as chances de voto em Bolsonaro, porque se percebe que essas medidas são eleitoreiras e que são mais bem identificadas com o candidato Lula. É quase que uma camisa de força. Eu ia perguntar exatamente isso. Há essa avaliação sobre qual vai ser o peso político, qual o peso eleitoral na prática que o presidente Bolsonaro teria, E há uma análise mais direta, um pensamento mais direto, professor, é esse de que faz programa social, aumenta o programa social, repercute em quem está promovendo isso, que no caso seria o governo do presidente Bolsonaro. Essa análise direta pode não ser tão correta assim, pensando no perfil desse eleitorado que o presidente quer atingir,
É um perfil muito refratário a Jair Bolsonaro. As classes populares, que agora, eu gostei desse nome que a pesquisa da Folha apresenta, né, que são os vulneráveis. Vulneráveis não se identificam com uma retórica bolsonarista, com a retórica do presidente Bolsonaro. Mas isso é uma questão de qualquer um que acompanha a trajetória do Bolsonaro. A minha pesquisa é sobre a trajetória legislativa do Bolsonaro. Ele passou 7 mandatos consecutivos se apresentando como alguém de classe média, que fala para pessoas de classe média, fala para funcionários públicos, os militares, para aposentados, para pessoas, pequenos empresários, pessoas que se identificam como classe média, que se percebem como, de alguma maneira, seguros economicamente. É essa população que se identifica com Bolsonaro e que tem uma porcentagem de voto nele muito maior. No caso dos superseguros, segundo essa pesquisa ontem da Folha, superseguros são assalariados, funcionários públicos, profissionais liberais. Bolsonaro tem 42% nesse segmento, enquanto Lula teria apenas 30%. Esse é um segmento, todavia, que só concentra 8% do eleitorado. Essa é a armadilha do Bolsonaro. Ele se fia em segmentos populacionais que são menos numerosos, que são as classes médias e altas. Professora, tem uma outra questão que também impacta, né, o governo do presidente Bolsonaro, que é a prisão, né, que aconteceu do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e as consequências que essa investigação no MEC podem ter. A investigação que pode chegar ao Senado se a CPI fosse criada. Eu já estou dizendo fosse, porque o acordo agora é de que ela pode até ser instalada, mas só vai trabalhar depois das eleições. Como é que a senhora avalia esse processo, né, que está dentro aí dessa questão de imagem do governo do presidente Bolsonaro? Então, eu avalio de uma maneira muito ruim, né? Rodrigo Pacheco agiu em prol do governo, porque ele se reuniu com o colégio de líderes do Senado, né, com os líderes partidários do Senado, e conseguiu um acordo que colocasse essa CPI para depois das eleições, ou para que os trabalhos, de fato, comecem somente depois das eleições. Isso é muito bom para o governo, porque embora a CPI, como a gente viu no caso da CPI da pandemia, ela tenha tido poucos efeitos no sentido de prisões, né, de julgamentos, mas ela cria fatos políticos e leva à tona para a sociedade civil um fato, né, de que o governo Bolsonaro não pode se apresentar como um governo não corrupto, que essa bandeira da corrupção, da anticorrupção, não faz sentido ser levantada pelo presidente Bolsonaro, porque não só existem escândalos de corrupção no seu governo, mas também ele atuou para desbaratar ou para aparelhar as instituições de controle e fiscalização da corrupção. Né? Isso é uma diferença, né? Porque se a gente tem escândalos de corrupção também no governo do PT, e isso é aventado o tempo inteiro, queria que essa CPI fosse criada também para retroagir até os governos PT, queria uma CPI só para isso, né, para os escândalos no governo PT. O que, a meu ver, a diferença central é que nos governos PT não foi se criado, não houve uma atuação consistente para desbaratar, para fragilizar as instituições de controle da corrupção ou aparelhar, como é o caso da relação do Bolsonaro com a Polícia Federal. O tempo inteiro vem à tona evidências de que há uma aparelhagem, há uma cooptação da Polícia Federal por parte do governo Jair Bolsonaro. Na coisa do Milton Ribeiro, isso ficou muito claro. Professora Maíra Goulart, ligação dele para a filha, em que ele fala que vai quebrar o sigilo, em que ele fala que recebeu informações privilegiadas sobre o seu próprio processo, o que mostra uma relação entre o governo e a Polícia Federal que está para além dos marcos da legalidade. Naquela ligação tem outras questões também. Acho que o ex-ministro dizia que estava mandando versículos, orações, não lembro, que estava mandando para o presidente e tal. Parecia ser um código, né? Enfim, essa investigação, sem dúvida, tem impacto na imagem do governo do presidente Jair Bolsonaro. Professor, hoje nosso tempo é um pouquinho mais reduzido, mas muito obrigado pela disponibilidade em mais uma semana conversar com a gente, para nos ajudar aqui a entender, a analisar o processo. Um bom dia para a senhora e um ótimo trabalho. Bom fim de semana. Obrigada, bom dia, boa sexta para todo mundo. Obrigado pela